Sim. Agora, vamos falar de um assunto muito sério, que é a ansiedade. Hoje, o doutor Saulo Ciasca, que é Ciasca, tá certo, né? Ciasca, isso. Que é psiquiatra, tá com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, obrigado. E eu acho que a gente falar de ansiedade é algo tão importante, porque a gente hoje fala assim, eu sou ansioso. Você é ansioso por quê? Porque eu fico querendo as coisas e quero que aconteça rápido. Mas será que isso é ser ansioso? O que é a ansiedade de fato? Essa semana o Wesley Safadão até falou que está sofrendo de ansiedade, né, Rafa? Ele cancelou os shows, falou que não sabe quando vai voltar e que ele tem que cuidar um pouco dele mesmo. Não tinha dormido há uns dias, não é isso, Rafa? O Wesley Safadão surpreendeu todo mundo, né, Kátia? Como no final de semana passado agora, ele postou um comunicado nas redes sociais dele que pegou todo mundo de surpresa. Informando que o cantor fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica. Pedimos a compreensão de todos, agradecemos o carinho que sempre tiveram com Wesley e em breve mais informações sobre a agenda de compromissos. Até então, no domingo, quando isso foi postado, esse comunicado surpreendeu todo mundo, porque até então ninguém sabia exatamente o que o Wesley tinha. Mas há uns anos atrás, não falaram que ele sofria de depressão, que ele tinha feito um tratamento até, que ele estava muito deprimido. Aí depois ele teve uma cirurgia que ele fez na coluna, não teve? Não foi uma sequência? E boa parte dos artistas grandes que fazem muitos shows, né? Eles acabam tendo períodos que eles ficam mais deprimidos. É muito curioso isso, porque acontece... Então o doutor talvez depois possa explicar pra gente por que acontece isso. O artista às vezes está no auge do sucesso dele, ele tá super consagrado, e aí de repente ele entra numa vala ali meio... Mas aí se a gente pensar, que vida que essa pessoa tem? Pra gente é ótimo, porque a gente adora, a gente quer ver a pessoa perto da gente sempre. Então, que legal, o Safadão vai estar fazendo show em São Paulo. Sim. Mas você não sabe a agenda de shows do Safadão? Que ele tem 50 shows por mês, isso em 30 dias, quer dizer que em alguns dias, pelo menos 10 dias do mês, ele faça 2 shows em cidades absurdamente distantes. Eu vejo por mim, às vezes eu tô de férias, eu viajei no final de semana. Vou levantar de madrugada pra fazer xixi, eu penso, eu tô em casa onde eu tô. Eu ponho a perna pra fora da cama pra saber se eu tô de um lado certo da cama saindo ou não. Imagine pra um artista desse. Para um artista que viaja muito. Então... No caso do Wesley ainda, ele faz... Os shows do Wesley Safadão sempre são shows muito longos. São shows de 5, 6 horas de duração. Então, que demandam muita energia Demandam dele, muita né? energia. São realmente shows muito longos, muito extensos, que é uma característica dele. E você estava até me contando que num desses shows, agora recentemente, no último show, ele até falou sobre isso, né? Sobre a ansiedade. Ele desabafou com quem estava assistindo o show, né, Rafa? No último, exatamente. Logo no final do show, depois da última música, o Wesley conversou, digamos assim, né, com o público que estava ali presente, falou no palco sobre esse momento que ele está passando. Foi logo antes desse comunicado, que eu acabei de ler. A gente trouxe o vídeo. A gente tem o vídeo, né? Vamos ver? Vamos lá. Eu não tô tão bem esses últimos dias e hoje foi um dia muito difícil, já tem uns 2, 3 dias que eu não consigo dormir direito. E quando eu subi aqui, na verdade me deram um sossega-leão hoje, 5 horas da tarde, 6 horas, eu dei um cochilo e consegui realizar esse show de hoje. Mas não consegui dar o meu melhor aqui pra vocês, mas vocês podem ter certeza que próxima vez que eu vier a Natal, eu vou buscar fazer o meu melhor, tá? Que Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. Como eu disse, assim que eu subi nesse palco, que eu vi essa multidão e vocês cantando, isso nos dá forças e a gente... É Deus e vocês que dão forças pra gente realizar aqui de cima do palco, tá? A vontade é de ficar um pouco mais, mas já tá batendo 3 horas, eu tenho que aprender a me respeitar e cuidar um pouco. Pra quem não tá entendendo o que é que o Safadão tem, na verdade é cabeça, é mental, tá? Enfim, nas redes sociais eu falo. Um beijo, gente, muito obrigado, que Deus abençoe e até breve, Natal. Depois desse dia, o Wesley Safadão cancelou todos os shows por tempo indeterminado, não sabe quando vai voltar. Aí, doutor Saulo, a gente vê, Safadão, ele abriu o coração dele, talvez,
ele não tenha tido nem noção do quanto que ele deve ter ajudado muita gente. Que grandeza, né? Não é? Porque eu acho tão difícil as pessoas poderem, assim, assumir, olha, não tô bem, E é da preciso me cabeça. cuidar, né? Então. Exato, não tô bem. A gente fala de ansiedade. Ansiedade é um sintoma, assim, a gente sente. Todo mundo sente ansiedade e é importante pra gente poder se preparar pro futuro. Nos seres humanos, a gente pode se organizar pro futuro com ansiedade. Agora, a gente tá falando de crises, de ansiedade patológica, de uma ansiedade muito exagerada, né? Ele comentou no vídeo que ele não tá dormindo. Às vezes, a pessoa lá com uma ansiedade muito grande não consegue descansar. E aí ela fica cansada. E esse processo só piora, né? Porque a pessoa não consegue dormir, e aí não consegue descansar, aumenta a ansiedade, então a coisa fica cada vez mais difícil para as pessoas. Então a gente tem que separar as coisas aqui, né? Quando tem pessoas com crise de ansiedade, além de uma preocupação excessiva, fica sempre pensando em um monte de coisa, a pessoa fica apreensiva, a pessoa também tem medo, né? E pode dar crises. Às vezes a crise vem do nada, assim, né? De Mas pra repente, gente entender, a pessoa, quando a gente fala em crise de ansiedade, fala assim, aconteceu alguma coisa comigo, vai? Eu tenho uma descarga de adrenalina, o coração dispara, mas depois de um tempo volta ao normal. Você respira, passa um tempo, volta ao normal. Quem está na crise de ansiedade sente isso, mas sem voltar ao normal? Então, pensa assim, as pessoas estão lá, né, se preparando para alguma coisa que elas têm que fazer. Então, estou me preocupando porque eu tenho que participar, eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que estudar. Se isso está muito intenso, cada vez mais intenso, a gente fica mais agitado, isso pode aumentar aí a nossa adrenalina, como você falou. Vai aumentando a adrenalina, a pessoa pode ter, por exemplo, uns sintomas até de taquicardia, de palpitação, de sudorese, a pessoa tem tremores, então ela vai percebendo, nossa, não estou bem. Se isso continua e vai ficando cada vez mais intenso, ela pode entrar numa crise de, às vezes, um shutdown, né? Tem gente que tem branco, vai fazer prova, esquece tudo. É um apagão. Como a gente saber que é o momento certo de buscar uma ajuda? Porque muita gente deve estar ouvindo você falar, doutor Saulo, deve falar assim, de fato eu já senti isso ou estou sentindo. O momento certo da gente procurar ajuda é antes disso tudo acontecer nessa intensidade ou não? Não, eu acho que as pessoas precisam pensar assim, ó, eu tô sofrendo, tá exagerado, minha qualidade de vida caiu, não tô conseguindo dormir, né, não tô conseguindo aproveitar as coisas, porque a ansiedade joga a gente tanto pro futuro que a gente não consegue ficar no presente, no aqui e agora. Tem gente que tem problemas, às vezes, sexuais, pode ter um problema de desempenho no sexo, tem gente que vai ter problema no trabalho, porque não consegue desempenhar tão bem. Então, a ansiedade muito grande faz cair o desempenho e a pessoa tem prejuízos socioocupacionais, prejuízos no trabalho. Quem tem depressão pode ter crise de ansiedade junto? As coisas estão muito conectadas. Às vezes a ansiedade, eu gosto de explicar, né? Que a ansiedade é como se a pessoa tivesse com um carro, né? Esses carros têm embreagem, a pessoa engatou, só que ela acelera, né? Pensa que quando você engata, você acelera, você vai pra frente. Na ansiedade, é acelerar sem engatar. Então, um monte de pensamento. Eu engatei a marcha, tô no ponto fica morto, gastando energia. Exatamente, tá no ponto morto, acelerando, gasta energia. E aí chega uma hora que a energia toda vai embora, a gasolina acaba, a pessoa deprime. E aí vem a tristeza. Do pico Do zero da ansiedade, porque acabou toda a energia. Do posto da depressão. Exatamente. A ansiedade é um pensamento acelerado que fica na cabeça, a pessoa fica lá se preocupando com um monte de coisa, fica ricocheteando na cabeça, né? E ela não consegue desempenhar. Então é diferente, por exemplo, na ansiedade, as pessoas elas produzem menos, elas sofrem por conta disso, elas ficam com tensão. Tem gente, às vezes, tem dor de cabeça, muito comum, né? Dor de cabeça, diarreia por conta de ansiedade. Nossa, o corpo responde de um jeito, né? O corpo responde. Você falou bem, eu acho que a gente tem que ficar atento às respostas do nosso corpo, né? Exatamente. Porque também a mente da gente é o nosso bem e o nosso mal. Ela equilibra a gente no caos pra gente achar que a gente tá legal. Quantas vezes as pessoas falam, nossa, você tá tão nervosa? Fala, não tô não, eu tô calma. Eu acho que eu tô calma. Mas você tá dando aqueles coicezinhos, sabe? Arisco. É isso, é a gente prestar atenção no corpo, na resposta do corpo, né? E, Kátia, a gente vive uma sociedade em que as pessoas se exploram, né? Cada vez mais. Então, as pessoas têm que desempenhar cada vez mais. Tem uma competição enorme. Todo mundo se mostra, né, em todas as redes sociais. Todo mundo tá ótimo, tá bem nas redes sociais. Então, isso tudo aumenta muita pressão para você ser perfeito, para você desempenhar, para você ser uma pessoa... Né? É falso. Por isso que eu achei muito legal o Wesley poder falar, ó, não tô bem, eu preciso me cuidar, tô sofrendo de ansiedade, eu tô sofrendo mental, que ele falou. Então, assim, legal. E ele falar que é mental é muito importante. Sim. Porque existe um preconceito gigante ainda na nossa população, de uma forma geral, em todas as classes sociais, em todas as idades, sobre doença mental.
Preconceito, né? Não é preconceito, porque a gente fala assim, eu tô com o estômago doendo, eu tô com diarreia, você não sente vergonha de falar. Por que quando você fala que tá com um problema mental, alguma doença, aí eu tive um diagnóstico de uma doença mental, as pessoas, é maluca. Vai para um extremo que não tem nada a ver do preconceito, as pessoas entendem como fraqueza. E às vezes é importante, porque a gente é médico, né? Enquanto psiquiatra, muitas vezes a pessoa está tendo crise de ansiedade e a gente precisa pedir exames, porque a gente precisa identificar, às vezes, algumas coisas que estão acontecendo no corpo que podem ter relação com ansiedade. Por exemplo, hipertireoidismo, tem a ver com a tireoide, mas causa crise de ansiedade. Exatamente. Eu achei que era uma coisa só. Algumas medicações podem dar crise de ansiedade. Né? As pessoas, por exemplo, a pessoa está usando algum remédio para TDAH, tipo metilfenidato, Ritalina, pode aumentar a ansiedade. Pessoas que tomam muita cafeína, né? A cafeína é um estimulante e às vezes ela vai aumentando aí a ansiedade, a pessoa tem crise de ansiedade por conta de excesso de cafeína. Mas a gente pode nascer com uma tendência à ansiedade ou hereditariedade, como acontece com a depressão? Também. Tem muito fator hereditário aí. E aí depende muito de qual transtorno ansioso a gente está falando, que são vários, né? Quando a gente fala de ansiedade, tem desde as pessoas que a gente está comentando aqui, transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa tem uma apreensão, uma pessoa mais ansiosa com transtorno. Tem também transtorno de pânico, que é um tipo de ansiedade diferente, né? Que a pessoa tem crises e ataques súbitos, que ela acha que vai morrer. É um negócio absurdo. É como se, de repente, você tá... A gente tem um sistema de luta ou fuga no nosso cérebro. Então, no nosso cérebro, a gente... Opa, se eu tô andando na rua, se escuta um barulho, eu preciso me preparar. Vem uma adrenalina, vem a descarga. Por quê? Porque eu preciso sair correndo. Eu preciso, né, me exercitar. É como um animal acuado. Exatamente. Precisa se preparar para fugir, né? Eu preciso me preparar para fugir. A gente tem isso. Até como um mecanismo de defesa, para a gente poder sobreviver. Só que, às vezes, acontece uma disfunção numa parte do cérebro que tem a ver com isso e faz com que a pessoa tenha essa crise do nada. Você sabe que o Rodrigo, meu marido, ele acordava com crise de pânico. Estava dormindo e acordava em crise de pânico. Pode acontecer no sono, pode acontecer em lugares fechados. E aí, a pessoa que tem crise de pânico, ela começa a ficar com medo de ter novas crises, que a gente chama de ansiedade por ter outras crises. E aí entra em pânico com medo de ter pânico, né? Exatamente. Aí tem essas questões que você falou, os fatores que podem estar dentro da gente, né? Sim. Aí se a gente faz uma correlação, por exemplo, com o Wesley, é porque as pessoas vão falar assim, mas poxa, o cara tá rico, faz o que ele gosta, trabalha no que ele quer. Mas o quanto uma vida, assim, que pode ser a nossa também, né? Tipo, o horário irregular para dormir, a pressão para dar resultado, para estar se destacando, o quanto isso é muito forte para atacar a gente na ansiedade. Então, né, Alex, veja, quando as pessoas estão começando numa carreira, elas estão com ansiedade para poder ser. Quando a pessoa ela tá com ansiedade para poder se manter. Porque ela pode perder, ela tem muito a perder, né? Quanto mais famoso a pessoa, maior a chance da pessoa, eu preciso aí me desempenhar bem, eu preciso garantir que eu vou conseguir. Ele falou que não estava dormindo, você comentou, né? Às vezes, tantos shows, e é muito pesado essa história de turnê, as pessoas não conseguem mesmo. E o que é perder e ganhar? Relativo. Exato. Eu perco uma função e ganho uma vida. Concorda? Mas eu acho que nessas horas que a gente está em desequilíbrio mental, emocional, você só alimenta o negativo. O Dr. Ciro Márcio outro dia falou pra gente, um pensamento negativo, pense em 5 coisas positivas na sua vida que você vivenciou. Não que você ganhou, que você viveu. Que isso substitui. Sim. Então, são testes, eu acho que a gente, aprendendo a se conhecer, fala assim, você está pensando nisso? Que ridículo. Lembra do pica-pau? Que tinha o pica-pau do bem e o pica-pau do mal? Aqui, né? É isso. Cara, tem gente que a gente chama isso de catastrofização. A pessoa, ela pensa sempre o pior de tudo. Então, nossa, eu vou sair na rua, mas pode ser que chova, então eu preciso de um guarda-chuva, pode ser que aconteça a pior coisa de todas. Então, ela sempre vai estar preparada para o pior. E ela se prepara para o pior mesmo. Isso aumenta muito a ansiedade, né? Pessoa mais negativa, né? Que a gente Porque ela espera que isso aconteça, Ela espera porque ela quer se preparar para isso. É. Mas leva muito sofrimento, né? Você já sentiu alguma vez isso, Rafa, não? Essa assim, intenção de você se cobrar mais do que devia? Eu acho que ansiedade, sim. Eu acho que eu nunca cheguei a ter uma crise, por exemplo, de ansiedade. Mas ansiedade, sim. Mas ansiedade, sim, bastante. Muitas vezes, inclusive. Inclusive, quando eu descobri o hipertiroidismo, acho que era um dos fatores. Estava atrelado a isso. Muito estresse, pensando em muita coisa, sabe assim?
esperando coisas acontecerem. Sabe quando você fica assim? E quando você começou a tomar o remédio, você sentiu que melhorou? Melhorou bastante, agora que a gente tá Então. controlando. Olha só que doido, né? Remédio para ansiedade hoje, as pessoas elas vêm, em geral, no consultório com muito medo. Ah, eu vou tomar remédio, eu vou ficar viciado, né? Então a gente explica assim, ó, não vai ficar viciado, né? Os remédios, eles vão regular aí. A gente coloca alguns semáforos em alguns lugares do cérebro para poder organizar o trânsito lá do cérebro, né? Então a gente coloca, o trânsito fica bonitinho, deixa por um tempo e depois tira. Então as pessoas param de tomar remédio. Né? Mas para isso precisa tomar direitinho e precisa procurar psiquiatra. É importante falar da terapia também, né? Então, para você tentar se entender, ver o porquê que você entrou nesse padrão, né? Exatamente. Então a gente fala assim, que o remédio ele tira a pessoa da crise, mas a terapia faz a pessoa, opa, por que eu fiquei assim? O que está acontecendo? Quais são os meus valores? Os meus medos. Os meus medos, para poder trabalhar isso. E é difícil, né? Controlar essa máquina que a gente tem aqui. Mas acho que depois que a gente começa a fazer terapia, você fala, cara, por que eu não fiz antes, hein? Eu sofri de uma idiotice tão grande. A gente valoriza umas coisas às vezes, né? É que não faz sentido. Nenhum. Aí você fala, tá bom, mas isso é importante pra você? Não, mas veja bem não é a resposta. Não. Pra você isso é válido ou você entra na máxima que é bom pra todo mundo, deve ser bom pra mim. E as redes sociais trazem isso pra gente, né? Porque a gente vai se medindo pela régua dos outros, Sim. né? Então, ih, olha como tá bonito, tá mal. Nossa, tá viajando, né? E é uma foto, é um instante, não significa o contexto. Você não pode se comparar pelo outro. Mas também, já pensou, Rafa, experimenta colocar um momento que você não tá bem, fala assim, hoje eu não tô bem por isso. Não tem. É complicado. Queria saber do doutor, Kátia, se a ansiedade ela é uma coisa assim, por exemplo, temporária, ela pode sumir sozinha. Por exemplo, é uma fase da pessoa. A pessoa às vezes está desempregada, está sem dinheiro, está com algum problema de saúde na família, alguma coisa do tipo, ela entra nisso de ansiedade, mas quando esses fatores externos eles vão resolvendo, arruma um emprego, consegue mais dinheiro, ela consegue se curar sozinha? Pode acontecer as duas coisas. É muito comum, né? As pessoas estão lá, um monte de coisa acontecendo, um monte de dificuldades, e elas ficam ansiosas, mas às vezes essa ansiedade deixa elas conseguindo desempenhar. E aí, depois que tudo melhora, as pessoas deprimem. Porque parece assim, nossa, agora que tá tudo bem, agora eu posso olhar pra mim. Como se você relaxasse, aí... Exatamente. Agora olha pra si e aí entra em crise de pânico, começa a ter outras crises. Então, às vezes, mesmo quando tudo melhora, pode vir crise. Por conta daquela tensão enorme, aquela panela de pressão. É como se o corpo estivesse bugando. Exato. Aí na hora que você relaxa... Não tem gente que passa mal e fica doente nas férias? Exatamente. Fica mal, né? Tem até síndromes das férias e tudo mais, que as pessoas estão ótimas. Quer dizer, estão ótimas. Aparentemente estão ótimas. Quando relaxa, agora eu vou ficar de férias. Pronto, aí que dá tudo errado. E a saúde Eu sou desses. Você é desses? Primeiro e segundo dia sempre pega um resfriado, alguma coisinha. Pronto, agora eu posso ficar resfriado. Porque desliga a máquina um pouco, né? Você dá uma desligadinha aí. Tem gente que até estuda que cai um pouco a imunidade, né? Então... É porque você não está acostumado, tem que viajar mais aqui. Tem que ter mais férias, doutor. Verdade, vou fazer mais férias aqui. Mas você sabe que isso eu acho que é um termômetro que a gente tem que ter também. Sim. A gente tem que equilibrar o que é a gente se dedicar, porque existem períodos da vida da gente que a gente tem que ser mais intenso. Mas tem hora que a gente tem que pisar no freio. Eu aprendi isso a duras penas. Então, eu falo, agora é hora de pisar no freio. Então, eu cheguei em casa, dá às 7h30, 8 horas, eu não olho mais o celular. Você desligou já. Eu deixo lá ele para eu verificar se tem alguma mensagem urgente. Eu olho e falo, isso aqui não preciso ver. Eu acho que é isso, a gente tem que treinar a gente, né? A fazer aquilo que a gente sabe que a gente precisa, né? A gente não comentou, mas é importantíssimo falar para quem está em casa, gente, atividade física para ansiedade tira com a mão, porque você vai gastar energia, uma energia que estava na sua cabeça, você gasta no corpo, relaxa bastante, solta endorfina, tudo de bom. Né? E a atividade física, eu acho que é bom para absolutamente tudo, né? Para tudo, precisa. Falar que a gente tem vontade de sair da cama e ir pra fazer atividade física, só o Rafa e a Thalira mesmo. Mais ninguém. Tem dias que não é bem assim. Mas a gente tem que se esforçar. É como no trabalho. Você não fala, hoje eu não vou trabalhar quando tô afim. Tem que trabalhar. né? Então a gente tem que encarar um autocuidado como esse da atividade física como um benefício, que é benefício, né, doutor Saulo? Com certeza. O pessoal quiser te acompanhar nas redes sociais, porque ali você também coloca vários temas que você explica de uma forma assim simples pra gente colocar em prática. É só a gente seguir @doutor... Saulo Ciasca. Saulo Ciasca. Só coloca, tá no vídeo aí, você aproveita. Saulo Ciasca e você vê as informações todinhas lá. E siga mesmo, doutor Saulo. Você vai ver como é muito mais fácil quando a gente tem uma oportunidade de se entender. E busque uma ajuda sempre. Quando a gente acha que a gente precisa, a gente estava precisando um tempão atrás. Podia ter sofrido menos, né? Podia ter sofrido muito menos.